Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio. Essa aula ela é fundamental para que nós possamos analisar alguns conteúdos relacionados à geografia. Porém, é fundamental que, ao longo das nossas aulas, você sempre disponha de um caderno, de caneta, lápis e borracha, para que você possa fazer as anotações de todos os conteúdos que vão estar sendo trabalhados na nossa aula. E que também você possa anotar eventuais dúvidas, que você possa fazer as suas anotações para que você possa depois, a partir dessas dúvidas, dessas questões que venham a surgir, você possa se aprofundar nos estudos que você estará conduzindo ao longo do ano letivo. É fundamental que esse seu caderno seja um caderno específico para a geografia. Então, se você tem um caderno de 10 matérias, reserve uma ou duas disciplinas, 2 espaços de disciplinas para a geografia. Ou se você tiver um caderno próprio, você separe um caderno para a disciplina de geografia, para que você possa organizar os seus estudos. Isso tudo é fundamental para o sucesso na apropriação do conhecimento, para que você possa se apropriar de todos os conhecimentos que estarão sendo apresentados nas nossas aulas. Agora nós vamos conhecer um pouco dos objetivos da nossa aula de hoje, onde vamos caracterizar a categoria de análise e regionalização, analisar algumas formas de regionalização do espaço geográfico e definir revolução técnico-científico-informacional e apresentar os seus aspectos. Então nós vamos falar de regionalização, vamos ver critérios para a regionalização do espaço mundial e posteriormente vamos conhecer o que é revolução técnico-científico-informacional, por muitos chamado de terceira revolução industrial. Agora aqui na tela já aparece para você a definição de regionalização, como um agrupamento de territórios com características similares. Quando falamos em regionalizar, nós estamos unindo territórios que apresentam características similares. Podem ser características físicas, podem ser características sociais, econômicas, podem ser as mais diversas características. Então, estabelece-se um critério e, a partir desse critério, faz-se a regionalização, o agrupamento desses territórios em regiões. Se você olhar o mapa do Brasil que aparece aqui, nós temos uma regionalização do território brasileiro em 5 regiões, que é a regionalização proposta pelo IBGE, que você pode ver aqui, identificada por meio de cores. Mas nós também podemos definir que a regionalização ela é fundamental para quê? Olha aqui na tela para você, para um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Então é por meio da regionalização que a gente vai conseguir compreender melhor os fenômenos que acontecem na superfície terrestre. A gente vai conseguir estudar melhor a superfície terrestre quando, ao invés de estudarmos ela toda junta ao mesmo tempo, nós passamos a dividi-la em regiões. E aqui no mapa que aparece do Brasil, é uma outra forma de regionalização do território brasileiro, aonde, diferente da regionalização proposta pelo IBGE, nós temos aqui 3 regiões. Nós temos a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. Perceba que o critério utilizado aqui é um critério diferente utilizado para criar essa regionalização, onde nós temos região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Nós também percebemos que, ao regionalizar, sempre é necessário estabelecer um critério. A gente tem que estabelecer um critério. Se eu quero uma regionalização de acordo com os aspectos culturais, então eu vou ter um critério que são as diferenças culturais. Então, unem-se territórios com características culturais similares. Se eu quero fazer uma regionalização a partir dos aspectos físicos, do clima, do relevo e da vegetação, eu vou unir territórios que disponham de características similares. E aqui na tela, novamente, uma outra forma de regionalização do território brasileiro, onde nós temos aqui 4 regiões aqui do território brasileiro, regionalização proposta por Milton Santos. Agora, nós regionalizamos para quê? Para facilitar o estudo, conforme já dito anteriormente. Então fica mais fácil, ao invés de estudarmos tudo junto, estudamos fracionado. Partes, uma parte, depois a outra. Agora aqui, eu coloco para você aqui alguns critérios de regionalização. Nós temos aqui, podem ser físicos, políticos, econômicos, religiosos, sociais, geográficos. E eu trago para você esse mapa aqui,
países do norte, países do sul. É uma regionalização que na sequência da nossa aula nós vamos ver um pouco melhor. Porque agora nós vamos ter o nosso quiz. O que acontece na hora do quiz? Sempre vai aparecer alguma pergunta com algumas alternativas ou uma questão pedindo para você dizer se ela é falsa ou verdadeira. Vai ter sempre um tempo na tela para que você possa refletir sobre essa questão e indicar a resposta correta. Então vamos lá, ó. Qual a alternativa se enquadra na definição de regionalização? Letra A, uma manifestação cultural. Letra B, agrupamento de territórios com características similares. Ou letra C, linhas imaginárias que são projetadas em nosso planeta. Letra A, letra B ou letra C? O que você acha? Muito bem. Qual das questões que você acha? Você acha que é a letra A, letra B ou letra C? Agora na tela vai aparecer para você a resposta correta. Olha lá, ó. Letra B, agrupamento de territórios com características similares. Então é isso que é regionalizar. É agrupar territórios que tenham características similares. E aqui, ó, a próxima tela já mostra para você que podemos regionalizar o espaço mundial de várias formas, de acordo com o critério estabelecido. E agora o que nós vamos ver? Algumas formas de regionalização do espaço mundial. A primeira que eu trago aqui para você é a regionalização onde dividimos o nosso planeta em continentes e oceanos, que é uma das regionalizações mais conhecidas, mais difundidas entre a população mundial e também é uma das regionalizações mais utilizadas ao longo da história da nossa civilização. Então, utiliza o critério geográfico, então utiliza seus aspectos geográficos da paisagem. E aí nós temos aqui continentes que são as grandes massas de terra emersas, são grandes porções sólidas que estão fora da água. Aí nós temos aqui em vermelho, nós temos o continente americano, nós temos o continente africano em verde, nós temos aqui em roxo a Europa, nós temos em amarelo a Ásia e em rosa nós temos a Oceania. E aqui na parte inferior do nosso planisfério, ou mais especificamente na porção sul, nós temos em branco a Antártida. Detalhe é que a Antártida ela é um continente que encontra-se coberto de gelo, diferente do que acontece no Polo Norte, onde no Polo Norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, que encontra-se parcialmente congelado. Aí nós vamos perceber também que oceanos são os componentes principais da superfície da Terra constituídos de água salgada. E esses oceanos são grandes porções de água que acabam sendo subdivididas. Observe aqui, ó, que quando nós olhamos para este mapa que aparece do lado direito da sua tela, você tem Oceano Atlântico, você vai encontrar também Oceano Índico, você encontra o Oceano Pacífico, Oceano Glacial Ártico na porção norte, que é aquele que eu disse que está congelado, e o Oceano Glacial Antártico, que é o oceano que banha este continente chamado de Antártida. Agora, quando você olha para esse mapa que aparece na tela, dá uma olhada com bastante atenção nesse mapa e veja que aparece o nome Oceano Pacífico 2 vezes. Agora que você observou que nós temos o nome Oceano Pacífico 2 vezes, perceba que o nosso planeta ele é uma circunferência. E existe uma área do nosso planeta que acaba tendo que ser dividida para que possamos projetar a superfície circular do nosso planeta em uma área plana. Então, supondo que a minha mão direita e a minha mão esquerda representem o Oceano Pacífico, o que acaba sendo feito? Acaba sendo feita essa divisão e uma parte do oceano vai para um lado e outra parte para o outro lado. E é por isso que, quando você olha para esse mapa, você vê 2 vezes o Oceano Pacífico. Mas não é que existam 2 oceanos pacíficos, é que essa ponta do Oceano Pacífico é a continuação dessa aqui, em função da forma do nosso planeta. Mas não se preocupe, ao longo das nossas aulas de geografia você também vai conhecendo melhor esses conceitos, que aliás você já viu em outras séries também.
Agora aqui, ó, outra maneira de regionalizar o nosso planeta, utilizada a partir da década de 60 no contexto da Guerra Fria, foi a teoria dos mundos, aquela que divide o planeta em 3 mundos, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, aonde o primeiro mundo era formado pelos países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo pelos países socialistas e o terceiro mundo pelos países capitalistas subdesenvolvidos ou pelos países capitalistas pobres. Essa regionalização criada pelos países capitalistas. Por isso, eles se denominaram primeiro mundo. Os países socialistas, por sua vez, apresentavam um nível de desenvolvimento bastante avançado quando comparado aos países subdesenvolvidos, aos países pobres. Por isso receberam a denominação de segundo mundo. E aí quem sobrou acabou recebendo a denominação de terceiro mundo, conforme você pode observar nesse mapa que está aparecendo na sua tela. Se você olhar com bastante atenção esse mapa ali dos 3 mundos, você consegue observar na coloração verde, nós temos Estados Unidos, Canadá, a Groenlândia e alguns países da Europa compondo o primeiro mundo. Nós temos o segundo mundo, países do leste europeu, alguns países do leste da Europa que ficavam sob domínio do regime socialista. Nós temos a Rússia, que toda essa área aqui da Ásia, sendo denominado segundo mundo, e nós temos aqui em amarelo o terceiro mundo, que são os países subdesenvolvidos ou os países pobres. E observe que a Austrália e a Nova Zelândia fazem parte do primeiro mundo, em função das suas características econômicas e da sua relação de dependência com o Reino Unido. Haja vista que a Austrália foi uma colônia do Reino Unido. E agora, para a gente continuar falando dessa regionalização, como todos nós sabemos, a Guerra Fria ela acabou. 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim, 1991 nós temos a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Aqueles países da extinta União Soviética acabaram se tornando países independentes e o então segundo mundo, nessa classificação da teoria dos mundos, ele deixa de existir. E aí nós temos que criar uma nova forma de regionalização. E aí cria-se essa regionalização que divide o nosso planeta em países do norte e países do sul, considerando que a maior parte dos países subdesenvolvidos se encontram na porção sul do planeta e que a maior parte dos países desenvolvidos encontram-se no hemisfério norte. Criou essa divisão norte e sul. Porém, como a gente pode observar com bastante atenção, ela não utiliza critérios geográficos. Por que nós estamos dizendo que ela não utiliza critérios geográficos? A linha do Equador, que está aqui indicada na coloração preta, ela indica para você a divisão do nosso planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Porém, se você observar aqui com bastante atenção, esses países que estão na coloração vermelha representam os países do sul nesta regionalização. Porém, geograficamente, todos eles estão ao sul da linha do Equador? Não estão. Da mesma forma que todos os países desenvolvidos encontram-se ao norte da linha do Equador? Não. Por isso a seta apontando aqui para a Austrália, para Nova Zelândia. Em função do quê? Do critério utilizado. Por quê? Isso aqui está na porção sul do nosso planeta. Porém, neste critério de regionalização se enquadra onde? Nos países do norte. Porém, não encontra-se geograficamente no norte do nosso planeta. Então, a gente percebe vários critérios, várias formas de regionalizar. Porém, a gente vai acompanhar que a regionalização socioeconômica ela leva em consideração o produto interno bruto e o índice de desenvolvimento humano. E essa regionalização é uma regionalização muito mais próxima da diversidade que existe no nosso planeta. Porque quando a gente cria apenas essas 2 regiões, países ricos e países pobres, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, nós não conseguimos mensurar algumas características de evolução econômica, de melhoria nos indicadores econômicos e sociais de todos os países. Então, cria-se uma nova classificação, que acaba criando países desenvolvidos,
países subdesenvolvidos e ainda países emergentes ou em desenvolvimento, que são aqueles que nas últimas décadas vêm apresentando elevação nos índices de desenvolvimento humano e também no produto interno bruto. Agora que a gente já falou um pouco dessas formas de regionalização, vamos para o nosso quiz que vai aparecer na tela para você, ó. Qual das formas de regionalização a seguir utiliza o critério geográfico para a divisão do espaço mundial? Letra A, primeiro, segundo e terceiro mundo. Letra B, países do norte e países do sul. Ou letra C, continentes e oceanos. Vai lá, é rapidinho. Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Olha lá na tela a resposta para você, letra C, continentes e oceanos. Então, essa regionalização, ela utiliza os critérios geográficos, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o meio técnico-científico informacional, ou ainda sobre esse processo que por muitos é chamado de terceira revolução industrial. E olha aqui o que é essa terceira revolução industrial, esse meio técnico-científico informacional. Refere-se ao atual momento que estamos vivendo em função das constantes evoluções nas mais diversas áreas do conhecimento, que trazem mudanças para toda a sociedade. Então, é esse momento da história que nós estamos vivendo, onde uma série de avanços vem ocorrendo nas mais diversas áreas, e esses avanços que vêm ocorrendo, eles ocorrem de forma muito dinâmica, muito rápida. E essas informações, elas circulam também de forma muito rápida, muito constante, muito dinâmica no nosso planeta. Então nós temos o aprimoramento das técnicas, a evolução científica e a circulação da informação. E é isso que esse grande nome, meio técnico-científico informacional, significa. Se você olhar aqui na tela, é o avanço científico que aprimora as técnicas de utilização e transformação do meio e a rápida circulação das informações em prol da economia do mercado. Olha o cifrão que aparece ali, ó, economia de mercado, estamos falando em dinheiro. Essa revolução técnico-científico-informacional, ela tem por objetivo também fazer com que empresas, com que grupos, com que todos os envolvidos venham a ter uma maior apropriação de riquezas, venham a acumular mais capital, venham a ganhar mais dinheiro. E então a gente percebe que a evolução das técnicas que garante uma melhora na produção com base no conhecimento científico e na disseminação de todas essas informações que corresponde a esse meio técnico-científico informacional. Nós percebemos que tal avanço permitiu a consolidação do processo de globalização. Lembra do que é globalização? Em outros momentos da sua vida escolar, com certeza você já ouviu esse conceito, que está associado à interligação social, política, econômica e cultural do nosso planeta. E é por meio da revolução técnico-científico-informacional que o nosso planeta acaba se interligando cada vez mais, as informações circulam cada vez mais rápido, o que resulta numa expansão significativa do processo de globalização, que é isso que você vai ver na tela ali, ó. É isso que está dizendo ali, ó, que tal avanço permitiu a consolidação da globalização e difusão de técnicas e objetos, parâmetros que possuem a informação como a principal energia motora do seu funcionamento. É a informação que vai circulando quando um determinado medicamento acaba sendo testado e vai ao mercado, as pessoas acabam adquirindo esse medicamento e muito rapidamente ele se populariza no mundo, é em função desse avanço. E aí nós vamos perceber que em várias áreas do conhecimento, em várias áreas nós temos essa evolução, como por exemplo nas tecnologias ligadas às telecomunicações, que cada vez mais se tornam mais dinâmicas. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, o YouTube tem servidores espalhados pelo mundo, onde esse material em vídeo fica armazenado e quando você acessa esse material, você tem acesso a esse vídeo, a essa aula em tempo real.
Agora, se estiver assistindo essa aula pela televisão ou por qualquer outro meio, nós temos uma série de equipamentos que possibilitam a transmissão de forma muito rápida, de forma muito dinâmica. Uma informação que ocorre, por exemplo, em outra parte do planeta, consegue rapidamente chegar até o seu conhecimento. E aqui uma imagem do telefone celular, que não pode ser deixado de lado quando fala-se em telecomunicações. Haja vista que, além de ser um equipamento que permite que você faça ligações para as pessoas e receba ligações, ele também possibilita você uma infinidade de possibilidades. Nós também vamos ter a infraestrutura em transportes. Os modais de transporte cada vez mais se tornam mais dinâmicos. Nós temos aeroportos, nós temos as rodovias, as ferrovias, hidrovias e principalmente novas tecnologias que vão sendo aprimoradas, que fazem com que o deslocamento de pessoas e principalmente de produtos acabe ocorrendo de forma mais rápida ou ainda de forma menos dispendiosa, de forma mais barata, garantindo assim uma maior lucratividade. E aqui, algumas imagens aqui, nós temos veículos, nós temos os grandes navios que transportam containers, nós temos a aviação que nos últimos 50 anos teve um salto tecnológico imenso, onde saiu-se de aviões com motores a pistão e hoje nós temos motores a jato que conseguem se deslocar muito rapidamente entre diferentes partes do planeta sem a necessidade de muitas paradas para reabastecimento. Então isso tudo é o avanço dos meios de transporte. E também na produção agropecuária, onde o uso de técnicas, do conhecimento de técnicas garante uma maior produtividade numa mesma área. Quantas vezes você já viu pequenos agricultores, agricultores familiares, em pequenas áreas que manejam o solo da maneira tradicional, sem o conhecimento de técnicas avançadas? Com certeza, a produtividade dele não será tão alta quando comparada de um produtor que tem o apoio de um engenheiro agrônomo, que faz um estudo do solo, faz um manejo e verifica qual é a cultura mais adequada para ser cultivada naquele solo. E aí nós temos também o acesso à totalidade dos recursos disponíveis neste momento da história não é para todos. O que quero dizer com isso? Não são todos que têm acesso a essa informação, a esses recursos. Nós temos que perceber que o acesso ao capital, ao dinheiro, está diretamente ligado ao acesso aos elementos dessa terceira revolução industrial. E agora que a gente já fez essa análise, a gente já fez essa retomada, vamos para o nosso quiz. Aqui tem uma frase, eu quero que você diga se ela é falsa ou verdadeira. A revolução técnico-científica informacional não se manifesta pelo mundo de maneira homogênea. Isto é, não se consolidaram em todas as partes do planeta de maneira igualitária, gerando a intensificação das relações de dependência política e econômica entre os diferentes espaços. Falso ou verdadeiro? É rapidinho. Falso ou verdadeiro? O que você indicou? Falso, verdadeiro? Vamos ver se você acertou. Ela é verdadeira. Agora, se por algum motivo você indicou que ela é falsa, não tem problema. Saiba que nós estamos aqui juntos para aprender. Na nossa aula de hoje, o que nós tratamos? Nós tratamos um pouquinho sobre regionalização do espaço mundial, nós falamos sobre as técnicas, as principais formas de regionalização do espaço geográfico e também de algumas formas de divisão do nosso planeta, algumas regionalizações que foram utilizadas.
E por fim, falamos da revolução técnico-científico-informacional, dessa evolução tecnológica, dessa evolução científica, da circulação de informações e que ela não está disponível para todos ao mesmo tempo. Quero agradecer bastante a você na nossa aula de hoje. Caso você queira rever esta aula, você pode acessar por meio deste QR Code o canal do Aula Paraná no YouTube, onde essa aula estará disponível para você. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima aula.